De volta ao Brasil, Brasília, Supremo Tribunal Federal adia o julgamento do Marco Civil da Internet. O Bruno Pinheiro está de volta com a gente por aqui. Bruno, os detalhes dessa informação. A Corte deveria julgar hoje parte da norma legal. Qual foi a razão para o adiamento? Exatamente, Adriana, iniciaria hoje esse julgamento. A você um ótimo dia, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Esse assunto que acabou girando aqui no Congresso Nacional e de uma ausência de apoio, na verdade, acabou sendo retirado e o assunto rende agora na Suprema Corte, no STF, que seria iniciado hoje, nesta quarta-feira, acabou sendo adiado. Agora, a expectativa é que será retomado esse julgamento na segunda quinzena ali do mês de junho. Essa é a expectativa. Somente no mês de junho, os relatores vão analisar este assunto. Vale ressaltar que a ministra Rosa Weber é também a relatora do assunto, que vai acompanhar, analisar a responsabilidade sobre as plataformas digitais, sobre as informações que são compartilhadas, e isso tudo já havia uma ginástica, uma tentativa de se resolver aqui no Congresso Nacional. Não foi resolvido, o assunto será retomado no STF. Então, somente lá em junho que a gente vai acompanhar o entendimento que os ministros vão responder e vão estabelecer sobre as plataformas digitais. Uma certa regulamentação e também essa responsabilidade ao compartilhar uma informação. Se essa responsabilidade é de quem está divulgando, está compartilhando ou da plataforma que recebe essa informação. Então são diversos assuntos entre essa regulamentação e a gente vai aguardar então esse julgamento ser iniciado agora na segunda quinzena do mês de junho. Essa foi uma solicitação da relatora, que é a ministra Rosa Weber, na Suprema Corte. Presidente da Corte, é preciso aguardar mais um pouco então. Bruno Pinheiro daqui a pouco volta com a gente por aqui. Luiz Felipe Dávila, são tantos assuntos para a gente acompanhar, importantes, que chegam de Brasília, hein? Talvez esse, um dos principais, vai gerar muita polêmica esse ano, regulamentação de internet, o projeto de lei das fake news. Para que a gente deve se preparar? Olha, Adriana, o importante é que a regulamentação desse marco civil da internet, que foi considerado pelo mundo como um marco exemplar, o que nós não podemos fazer é deturpar o que o marco trouxe na história de liberdade de expressão e da utilização das redes sociais. Então, assim, nós às vezes fazemos as coisas que se tornam referência para o mundo, aí na hora de regulamentar começa a deturpar aquilo que foi feito. Então, o importante é manter o que é o sagrado direito da liberdade de expressão. Mas é óbvio que precisa regulamentar para evitar questões criminosas que vêm sendo feitas nas redes sociais. Mas saber dosar isso é preciso muita sabedoria e cautela. Isso é, para melhorar o marco e não para deformar o que foi feito de bom no marco. Agora, ter esta serenidade, esse discernimento nesse momento do Brasil, que a gente vive nessa volatilidade política, jurídica, constitucional, como nunca antes na história, dá frio na barriga, né, Adriana? Que nós podemos reverter algo de extrema qualidade que foi feito no Brasil e pelo Congresso Nacional. Pois é, Beraldo, a discussão do Marco Civil na internet e esse adiamento do Supremo, o que pode significar na prática? Significa que a gente deve ficar preocupado, não é? Porque hoje o que domina a discussão é justamente a utilização do governo Lula e também do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou no sentido de regular conteúdos compartilhados em rede social. E aí não estou falando só daqueles que são conteúdos que estão ali caracterizados como cometimento de crime pelos seus autores, porque isso já existe legislação disponível para que esse conteúdo seja retirado e os seus autores sejam responsabilizados. O que a gente vê como esforço do STF, como esforço do governo Lula, é criar o órgão censor no Brasil. E agora, como já tinha tido uma mensagem de que caso o Congresso não aprovasse o PL da censura, o Supremo atuaria por conta própria, nós temos neste julgamento
elementos preocupantes, porque o Supremo pode usar o Marco Civil da internet, aprovado lá em 2014, para começar a colocar em prática o seu plano de censor e talvez dar a ele próprio essa autoridade do censor da República. Olha só que retrocesso.